restringir a alimentação para resolver o problema. Mas apostar em uma dieta mais natural, com orientação especializada, não vai deixar ninguém passar fome. Alguns alimentos ajudam nesse processo, como explica o nutricionista Joaci Barros. Tudo que a gente come se transforma nesse açúcar, que é a glicose, que vai se transformar em energia para o nosso corpo utilizar. Então, qualquer tipo de alimento vai se transformar em glicose. Então, para um diabético, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é que eu devo fazer para que esse glicose, esse açúcar, não leve a altos picos. A gente tem que controlar esse nível de açúcar no sangue. E aí tem muitas dicas na alimentação do que a gente pode fazer, e uma delas, talvez que eu diga que seja a principal para um paciente diabético, a gente tem que investir em fibra, certo? Então, fibra é a chave para o diabético. Então, por exemplo, se ele vai começar a fazer o café da manhã, posso ou não posso comer aquele cuscuz? Eu devo ou não devo comer o pão ou a tapioca? Pode, mais ou menos. Então, por exemplo, quando a gente fala do cuscuz, que é uma paixão, todo mundo adora cuscuz, eu particularmente adoro. O flocão, que é muito consumido, ele já é muito rico em fibra, sem contar nas outras vitaminas, em ferro. Então, é um café da manhã muito bacana. O diabético pode consumir, sim, com moderação. E se ele quiser deixar isso ainda mais atrativo, ele pode, na hora que está preparando a massa de cuscuz, acrescentar uma colher de aveia ou uma colher de chia na massa do cuscuz. Por quê? A glicemia vai demorar a subir. Quanto mais fibra tiver no alimento, mais vai demorar essa glicose a subir. Edinaldo adora maracujá e nem sabia dos benefícios que a fruta traz para quem a consome. Vai passar a comer mais depois da dica. Sempre faço. Até pela minha idade também eu procuro fazer. Você está na dieta para se conservar, senão você se acaba antes do tempo. Ao contrário do que muita gente pensa, todas essas frutas podem ser consumidas por quem tem diabetes, mas tudo com equilíbrio e acrescentando sementes no meio das refeições, como por exemplo linhaça e girassol. Segundo os especialistas, elas vão ajudar a reduzir o índice glicêmico. As frutas, de um modo geral, são muito ricas em fibras, certo? Então, quando eu pego uma fruta como maçã, como a pera, a ameixa, tem muita fibra, e essas são frutas que têm uma taxa de índice glicêmico muito baixa. Joaci, o que é isso? Índice glicêmico. Quando eu me alimento com qualquer tipo de alimento, qual é a velocidade que essa fruta, esse alimento vai ser metabolizado e transformado em açúcar, para que o açúcar suba no meu sangue. A gente chama isso de índice glicêmico. Então, assim, a gente pode indicar frutas que são muito boas, todas podem ser consumidas, mas, por exemplo, o melão, o morango, o maracujá, a ameixa, a pera, são frutas que são maravilhosas para você fazer o consumo, certo? E algumas outras frutas, será que eu posso comer banana? Será que eu posso comer mamão? Pode sim. Mas algumas determinadas frutas, lembra da gente auxiliar o nosso organismo? Então eu posso acrescentar a uma porção de mamão uma colher de farinha de aveia, em flocos, ou uma colher de chia. Por quê? Essa fibra que eu estou acrescentando vai fazer com que a minha glicose não suba de uma forma muito rapidamente. Além das frutas, tem outros alimentos que colaboram para controlar o açúcar no sangue. A farinha de tapioca, né, é uma farinha muito fina. E o índice glicêmico dessa farinha é muito alto. Então, para um diabético comer a tapioca, a gente tem que se preocupar. Qual é o recheio que eu vou colocar nessa tapioca? Não pode ser simplesmente tapioca com manteiga. Eu tenho que colocar uma proteína, um frango desfiado, vale aquele ovinho que a gente gosta de colocar também, certo? Uma carne moída de magra. E se eu quiser também, posso colocar a farinha de aveia ou em flocos, ou até mesmo chia, semente de linhaça, porque eu estou acrescentando mais fibra. Eu vou dificultar a absorção dessa farinha. Se eu estiver falando de carboidratos de um modo geral, para um almoço ou para o jantar, a aposta vai ser sempre focada nas fibras. Então, macarrão integral é uma boa dica, o arroz integral é uma boa dica, sempre consumir salada junto com a refeição, faz um vinagrete, aposta numa salada de folhas, coloca um limãozinho também que vai ser muito bom, a vitamina C para potencializar a absorção de vários nutrientes. Aí, minha gente, temos que ter um cuidado redobrado, não é verdade? Pois é. Faz seus
teus exames, né? Veja como é que estão suas taxas. É super importante, né? A gente se cuidar da nossa saúde. Mas olha, falando, né, em saúde, agora vamos mudar de assunto, porque